vocês gravando aqui, fazendo todo esse negócio. Boa tarde, pessoal. Vamos para os tópicos especiais, então, de hoje, do dia 23 de março de 2021, da disciplina de treinamento físico. Vou falar hoje com vocês sobre um tema que eu vou abordar mais tarde, às 8 horas da noite. Agora eu sei, o pessoal de manhã me perguntou, não sabia. A palestra no LACIEX, tá? Vou falar sobre mecânica e bioenergética da locomoção humana. O LACIEX está passando por esse ciclo aí da biomecânica e me convidou para conversar um pouco. Eu vou falar um pouquinho mais do caso do Parkinson e aqui, mais ou menos em meia hora, eu vou reduzir um pouquinho a fala do que eu vou fazer hoje de noite e vou tratar desse tema que tem a ver com estudos que são bem atuais, que tem a ver muito com a EZFID, porque foram feitos, e inclusive eu vou até falar disso, que teve uma autoria maior até do que geralmente de alguns alunos meus, assim, vou dividir isso com vocês, que são tudo alunos, como eu digo, estão tudo sentado aí no lugar de vocês e hoje estão fazendo essas coisas legais, né? Mensagens internacionais sobre esses aspectos aí. No caso, é biomecânica da marcha, eu vou falar também. Vamos lá para o compartilhamento. Vamos ver. Tá. Aqui. Me achei. Vamos lá, pessoal. Primeiro, eu queria só fazer um comentário, pessoal. Olha só. Vocês sabem que os bolsonaristas, né, estão dizendo que a gente faz na universidade uma lavagem cerebral com vocês, né? Vocês sabem que eu aplico, né, a teoria marxista direto nos meus assuntos de biomecânica, nas entrelinhas da fisiomecânica, direto. Eu faço essa lavagem cerebral muito forte, né, intensa e explícita, né? Então, a partir daí, gente, eu trouxe uma proposta para o LACIEX, né, dos cursos que a gente vai ter agora no LACIEX. Vejam só o que a gente vai ter aí com os professores da EZFID, ó. Vamos começar pelo orientador do professor Quevedo, olha, o coordenador do LACIEX. O Álvaro, na verdade, não é Álvaro, né? O nome verdadeiro dele é Álvaro Brejnev Reichak, que, na verdade, Reichak é verdadeiro. Torturador de bolsistas por 30 anos, né? Ele foi preparado nos porões lá da antiga União Soviética e ele, além disso, gosta de estudos de eletroestimulação, mas diferente do que faziam na União Soviética, ele gosta mais de tonificar as pernas, né? São gostos, né? A gente não discute. Tem o professor Marco Vaz, né, que na verdade não é Marco Vaz, o nome verdadeiro dele é Marco Aurelius Vassilios, né, especialista em guerra biológica, lutou na guerra da Chechênia, né, então ele pode ter esse rosto de professor titular, de santo e tal, mas é um cara que trabalha com isso na universidade. Vocês têm aula sobre isso direto, né? Tem aqui o Ronei, né? O Ronei, vulgo Stalin Pinto, né? É um espião infiltrado na KGB. O sonho dele é hipertrofiar a raça eslava. Ele passou a vida dele inteira tentando ver como aumentar o tamanho do braço dele. Tá ainda nessa utopia, né? Porque tá meio longe disso. Mas é um cara que estuda isso com extrema estratégia marxista aí nesse meio. O coordenador do LACIEX de vocês é o Gabrielev Tosserevsky, né? Estrangulador. Vejam ele ali numa aula. Ele é monitor da disciplina Tortura Comunista Fundamentos, que é básico, né? A gente tem aí. E, por fim, tem o caso aqui do outro pesquisador, eu aqui, que é o Lévio Tártaro, né? Organizador dos expurgos da Sibéria, óbvio. E eu gosto muito, vocês sabem, de trabalho mecânico, forçado, né? Porque não existe trabalho mecânico sem força, né? Então, trabalhos forçados. Comunista, realmente, a gente está vivendo aí num risco, né, comunista muito forte. E o meu lema é quanto mais frio, melhor. Isso é verdade também. Muito bem. Então, essa é a bobagem que eu vou falar no início, hoje de noite. Então, vocês já tem mais um motivo para não assistir, vou perder a piada sem graça de começo. Vamos lá, vamos para o conteúdo. Biomecânica da marcha do Parkinson, né? Deixa eu começar mostrando aqui um nível de evidência relativamente alto que a gente fez com essa meta-análise sobre alterações biomecânicas da marcha de pacientes, de alunos com doença de Parkinson, né, pessoas com doença de Parkinson versus grupo controle. Eu sou meio, não é contra, mas eu sempre tenho um pé atrás, assim, eu estou muito junto da crítica da quantidade de meta-análises que tem na literatura, quando muitas vezes chega à conclusão de que não pode concluir nada porque tem pouco estudo, tem pouca qualidade, né, e não adiciona nada, né? E aí a gente fica meio na dúvida, mas por que publicou? Tudo bem, publicou para dizer que faltam coisas.
Mas, claro, é bom também ver quando ele dá evidência realmente num nível superior, né? E nem sempre acontece. Então, meus alunos vieram me convencer de que tinham que fazer uma meta-análise. Eram os dois mestrandos, era a Ana Paula Zanardi e o Edson Soares da Silva. E eu falei isso, não me vem com essa, e depois termina sempre com 4, 5 estudos. Era 1000 estudos no início, depois termina sempre com 5, 10, tudo com fraqueza e não dá para confirmar nada. Aí tu fica, não, mas para que fez, né? Bom, então tá. Eu tive algumas más experiências com isso, né? Então falei isso, vão ter que me convencer. E aí eles me proporam esse tema, que eu achei muito estranho. Eu disse, mas será possível que ainda não se sabe sobre a biomecânica geral do Parkinson? É um tema super estudado, né? Não é possível que não tenha uma meta-análise. E não tinha mesmo, gente. Incrível. E a meta-análise essa foi robusta, tá? Ela conseguiu, tinha mais de 2.000 pacientes no somatório de todos os estudos. Deu um resultado interessante para a ciência do exercício, tá? Porque 2.000 nem é muito para outras áreas, né? Da medicina não é. Mas para nós, achar tanto estudo assim foi algo interessante. Tá? E aí se juntou mais vários autores para ajudar, né? A Rochelle deu muita mão, o professor Crua participou, os bolsistas, Lia Elrin, o Ivan. Muito bem. Eles me convenceram, mas eu queria só dizer que a autoria, essa parte intelectual mais dura, realmente foram dos dois, e depois eu participei mais, foi da interpretação dos dados, todo esse trabalho. Tá? Vamos lá. Quais foram as diferenças encontradas, assim, num nível de evidência bem alto, fora de estudos pontuais e tal, que muitas vezes mostram coisas um pouco variadas? Assim, várias delas já era conhecida, mas a gente soube com o nível de evidência melhor o quanto é. Depois eu vou falar que tem algo que é mais novo mesmo. Uma delas é sobre a velocidade autoselecionada. Tá? É um marcador de funcionalidade super importante em estudos de saúde. Ele tem uma aplicação até vasta, não é só para mobilidade funcional, ele trata também é um sexto sinal vital, inclusive, para alguns autores e tal. Então, interessante ver que a velocidade é reduzida, isso era esperado, e os valores. Uma coisa que apareceu de interessante é que teve um efeito do tipo de sistema de avaliação. Se o aluno é avaliado no solo, a diferença é um pouco maior, é 0,6 km por hora. Se ele é avaliado na esteira, é um pouco menor. A esteira ela reduz um pouco essa diferença, tá, dos grupos de Parkinson para controle. De qualquer forma, a velocidade se reduz em torno de meio quilômetro por hora. Essa é a mensagem também que interessa, que mais ou menos se sabia. Outra coisa, essa redução de velocidade é associada com as duas determinantes dessa velocidade. Comprimento de passada, e aí está o valor, em torno de 16 centímetros, ou seja, 8 centímetros para cada passo, é a redução média e tal, parecido na avaliação com esteira e solo. A coisa que apareceu ali bem inovadora, assim, que foi surpreendente, tá? Foi sobre a redução da frequência de passada. Tem autores que colocam que não tem redução, tem gente que diz que até aumenta. Numa revisão nossa, nós vamos dizer que aumenta até, mas depois a gente vai interpretar bem isso. Aqui deu uma redução, mas só quando avaliado no solo. Quando eu coloco o meu aluno para ser avaliado na esteira, não há redução de frequência. Ele, de alguma forma, mantém os padrões de pessoas normais. Tá? Então, tem essa diferença. Outra diferença básica, mecânica, da caminhada de pessoas com Parkinson, é o duplo apoio maior. Tá? A fase de duplo apoio. Então, temos que lembrar que a caminhada tem essa oscilação, essa alternância de duplo apoio, apoio simples, duplo apoio, apoio simples, duplo apoio. Então, tem esse jogo. Na fase de duplo apoio, é uma estratégia, aumentar o tempo disso é uma estratégia que acontece com alunos que têm fraqueza muscular ou algum prejuízo de controle motor também. Tá? Então, isso é comum. Eles usam isso como uma estratégia para tentar aumentar artificialmente a estabilidade de marcha, mas a marcha fica com baixa mobilidade, digamos assim. Isso acontece no Parkinson, eles aumentam essa fase. E compensam isso reduzindo o tempo de balanço, é o tempo em que o pé está fazendo lá o movimento à frente, está reposicionando o pé à frente, que é quando tem apoio simples, na verdade, um pé está fazendo o balanço, o outro está em contato com o solo. Tá? Esse tempo ali é menor, é reduzido, ou seja, eles tentam acelerar essa fase, eles fazem mais rasteiro e mais rápido isso. Depois eu vou mostrar um videozinho para vocês que vai ficar claro ali o padrão muito rígido dessa fase de balanço e acelerado, né? Ou seja, tudo estratégias de quem
tem redução de estabilidade. Alguns padrões desses se assemelham com pessoas, com idosos com fragilidade. Tá? Aqui tem um exemplo de um vídeo que eu já mostrei para vocês, que é um do paciente nosso, lá no início do projeto, do seu Inácio, que era o senhor lá que cuidava do som da igreja da minha mãe, um queridão. Vejam, com um padrão de Parkinson bem claro, um tremor no braço lá direito, mais forte, a rigidez no braço esquerdo, um comprimento de passada bem pequeno. Claro, ali tem dupla tarefa, né? Tem um piso ali que se altera, mas está caminhando na grama. Vejam a fase de balanço dele, que é muito rápida. Ele tenta jogar o pé para frente, totalmente semi-estendido o joelho, né? É muito rígido ali. Então, isso faz acelerar ele e deixa ele em tempo de contato maior, né? Por isso que o duplo apoio fica relativamente alto. E aí, como eu mostrei lá umas semanas anteriores, vejam que 20 minutos depois, quando a gente adiciona bastões na mão dele, né, bastões nas mãos dele, vejam o que acontece com o padrão de marcha. Olha como se altera desse padrão que vocês estão vendo, olhem como ele caminha 20 minutos depois, né, executando um pouco de caminhada nórdica. Por isso que no início deu um boom lá da caminhada nórdica, porque mudava muito o padrão de movimento deles. Era super interessante no caso do Parkinson, tá? Isso se refletiu depois nos achados. A caminhada com bastões, em comparação a sem bastões, dava muita vantagem para a caminhada nórdica no Parkinson, mais do que no idoso, por causa dessas diferenças agudas que vocês estão vendo, né? Isso não significa que desapareciam os problemas ao longo do tempo, tá? Terminava o treino, ele voltava a ficar enrijecido. Mas durante o treino a gente conseguia executar um treino com uma amplitude boa, um padrão de movimento bom, né? Até para atingir metas cardiovascular, por exemplo, né? De intensidade aeróbica e por aí vai. Ok? Esse projeto está dentro lá do PPT Parkinson, esse programa de pesquisa e tratamento para o Parkinson, que eu comentei para vocês, que agora recebemos o segundo financiamento com mais de R$100 mil, que eu gosto de registrar assim, gente, é uma vitória da universidade, porque advém dessa experiência de um pouquinho mais de 8 anos, fazendo extensão, fazendo pesquisa junto com a extensão, com bolsistas participando, com mestrandos participando, doutorandos participando, e com também com os alunos da graduação, o pessoal do treinamento sempre participando, né? Agora na pandemia não tem isso, mas antes pandemia sempre tinha o dia lá da visita, onde até os Parkinson ajudavam a ensinar os alunos a como usar os bastões. A gente fazia esses giros assim de atividade que era bem interessante. Tá? Esse projeto tem essa característica de unir professores da dança, da fisioterapia e da educação física. É outro elemento que eu queria reforçar para vocês, que é muito legal de aprender com outros cursos, sabe? Assim, calçar lá os chinelos da humildade e ouvir os colegas da área mais performática, do pessoal da fisioterapia, né? Que entende muito mais de mecanismos da doença e tal. E aí fica muito rico o trabalho. Com as características de cada projeto. Além da caminhada nórdica, a gente fez também no Parkinson, nós viemos fazendo ao longo dos anos as práticas de dança com ritmos brasileiros, né, forró e samba, e também o jogging aquático, que a gente vem chamando agora de exercícios em água funda, tá? Porque não é só a corrida em si, tá? Tem muito trabalho também até de resistência de força, tá? No jogging aquático, junto com as parceiras aí, a Flávia Martinez, da fisioterapia, e a professora Aline Haas, da dança. Aqui tem a foto com os alunos também, na congregação, que eu acho que é um aspecto importante, gente, quando a gente fala de adaptações, lembrar das adaptações psicossociais que o projeto faz. Acho que isso também é um ganho do projeto, os trabalhos em grupo e essas atividades, né? Queria dizer isso para vocês, esses alunos estão sofrendo muito agora. Eu diria assim, alunos que têm mais fragilidade e têm o estagiamento mais avançado da doença são alunos que estão em maior vulnerabilidade. Não é sempre fechado, mas predominantemente é assim. A gente vê que eles estão no limite da depressão, a gente sabe que tem muita gente, nós estamos sendo, né, desafiados, e imagina eles, assim, onde tem uma redução de relação social e por aí vai. Está sendo bem desafiador, assim, ver isso, porque eles estão piorando muito, né? Uma pena.
Bom, aqui tem algumas coisas que a gente vem tentando estudar também com ele sobre cargas de treinamento. A gente submeteu agora no Strength and Conditioning Journal um artigo só sobre essa experiência nossa, sobre periodização para Parkinson. Tem um tópico especial lá em populações especiais nessa revista. Essa é uma revista importante, né, ligada ao American College e à Associação Americana lá de Treinamento. E vamos ver, tá submetido, não quer dizer nada, mas vamos lá, vamos torcer. E que mais, gente? Aqui tem os determinantes mecânicos do custo energético, tá? Que eu vou falar um pouquinho de noite. Comentei já para vocês em aula, né? Uma coisa importante para entender esses determinantes é fazer separar, organizar essa efetividade energética em dois componentes, numa eficiência de transmissão e na eficiência do motor, né? A gente já falou disso. Então, do motor tem a ver lá com a capacidade do sistema de utilizar a energia metabólica e transformar em energia muscular, trabalho muscular, né? Isso é o motor nosso, que são os músculos em última análise, mas que tem a ver também com a bioenergética toda dos sistemas, né? De como ressintetizar ATP para utilizar na ação muscular, né? Tudo isso impacta a função respiratória, por exemplo. Algumas vezes vão ser esses pontos que vão interferir nessa eficiência do motor, digamos assim. Nós temos também depois que esse trabalho é produzido ao nível de músculo, eu tenho que transportar ele para o ambiente. E aí vem o papel da biomecânica e da cinesiologia, para entender como se dá essa transmissão, né, essa efetividade de movimento. É a eficiência da máquina, né, ou do sistema de transmissão. Então, isso é um ponto importante. E no Parkinson, tem que lembrar que a eficiência de transmissão é bastante danificada. A eficiência muscular, inclusive, às vezes é melhorada, gente. Eles têm, devido à rigidez ao tônus muscular alto lá e uma rigidez alta, eles têm muitas vezes uma mudança de atividade muscular mais oxidativa, né, que não indica em efetividade de nada, né, porque a ação fica terrível, né, são músculos mais tônicos que não funcionam bem. Depois eu vou falar até da função do gastrocnêmio nisso, no próprio Parkinson. Mas a eficiência muscular em si, às vezes, até é um pouco melhorada. Às vezes não muda, né? Mas o grande problema dele está na eficiência de transmissão. Todo problema neuromuscular lá vai prejudicar essa transmissão, essa coordenação intersegmentar e essa orquestração muscular, que vai indicar uma transferência de energia para o ambiente muito pobre, né? E a gente trabalha muito nisso também. Aqui está a divisão das duas eficiências, tá? Eu não vou me deter aqui, é uma matemática, mas o que eu queria trazer para vocês é só uns raciocínios que eu trago para entender essa eficiência de transmissão versus a eficiência muscular, né, máquina, motor, em alguns tipos de movimento básicos, né? Nós temos, por exemplo, ciclo ergômetro ou bicicleta e caminhada e corrida, né? Quais são as características que a gente tem aqui? Nesse caso, no ciclo ergômetro, a eficiência muscular é relativamente baixa. As contrações são eminentemente concêntricas e a eficiência é em torno um pouquinho mais baixa de 25%, né? É relativamente baixa. Na caminhada e na corrida, eu tenho uma adição de contrações excêntricas, que a eficiência é 4 vezes maior. Então, relativamente, essa eficiência muscular é alta, né? Por outro lado, a eficiência de transmissão da bicicleta é muito boa e chega a mais do que compensar essa baixa eficiência muscular, relativa baixa eficiência muscular, né? Que significa dizer o seguinte, quase toda a força, mais de 95% da força que eu aplico no pedal, ela se desloca para o ambiente de forma boa. Então, isso me dá essa eficiência alta, enquanto que na caminhada e na corrida não. Eu tenho que gerar muita energia ali para elevar meu corpo, diminuir o corpo, reacelerar, tudo isso além de ter que deslocar para frente, digamos assim. Então, isso indica uma relativa baixa eficiência de caminhada e de corrida, de transmissão, né, ligado. Por outro lado, quando eu falo de reabilitação, isso aqui eu dou, esse slide eu usei para alunos lá do curso do pós-graduação lá de pneumo, tá? Do mestrado e doutorado de lá que eu trabalho lá. Bom, e aí o que acontece? Nesses pacientes, a gente tem que lembrar que o ciclo ergômetro tem uma vantagem de ter uma segurança alta, né? O aluno que tem problema de equilíbrio, etc., não cai no ciclo ergômetro. Bicicleta muda a história, tá? Já não é tão alta assim a segurança. Mas no ciclo ergômetro é, né? Na esteira é mais baixa essa segurança, né? Por outro lado, tem a questão da funcionalidade que compensa tudo, né? O ciclo ergômetro é seguro, mas é menos funcional.
as transferências de ganhos de adaptação de treinamento lá, aeróbico no ciclo ergômetro são menores do que se a gente fizer em caminhada, corrida, tá? Obviamente. Então, isso até tem revolucionado muito lá o serviço lá da Pneumo, né? A gente conseguiu introduzir treinos de caminhada e coisa que era tudo só no ciclo ergômetro. E estão dando resultados muito bons, né, com essas mudanças. Outro fator que vai alterar essa bioenergética e biomecânica geral de locomoção são os mecanismos minimizadores de gasto energético, que eu já comentei com vocês, né? No caso aqui da caminhada, que tem a ver com o Parkinson, o mecanismo pendular é alto, né? Então, é um desafio do aluno com doença de Parkinson que faça funcionar bem esse pêndulo invertido, né? Por outro lado, na corrida é baixo esse mecanismo. Já o mecanismo elástico é o contrário, na caminhada é baixo. Tem algo elástico ali, mas é um mecanismo relativamente baixo, isso atenua pouco o aumento de gasto de energia na caminhada. Já na corrida é extremamente usual e super útil para a gente entender até relacionar com desempenho, com economia de corrida, né? E aí tem características fisiomecânicas gerais que a gente tem que lembrar. As forças de impacto são relativamente baixas na caminhada, na corrida são mais altas, né? E a intensidade metabólica é uma limitação da caminhada. Não sempre, né? Vai depender do aluno, do nível de estágio de treinamento, mas só para dividir com vocês, tem treinamentos de caminhada que ao longo dos anos se tornam limitados se eu fizer só no plano, porque eu não consigo aumentar a intensidade metabólica, às vezes, em zonas de adaptação para caras já treinados. Tá? Então, é um problema. A gente sofreu, por exemplo, na caminhada nórdica para idoso. Depois do primeiro ano de treino, os alunos que fizeram todo o ano, eles não conseguiam alcançar velocidades suficientes, eles tinham que andar muito rápido e não davam estímulos de adaptação. Aí a gente começou a treinar na inclinação e introduzimos também o Nordic Running, né, a corrida nórdica. Né? Simplesmente colocamos eles para correr, fazer o trotezinho para aumentar a intensidade. Tá? Então tem isso, né? A corrida tem um potencial muito maior para caras mais adaptados, né? Aqui tem uma figura que ilustra um pouco esse problema. O aluno Parkinson, né, nosso, ele vai caminhar em velocidade mais baixa. A VAS dele, essa curva, a seta azul aqui, vai estar numa velocidade onde o custo metabólico, lembrem, custo metabólico é joule, quilograma, metro, distância, tá? Às vezes é expresso em quilômetro também, mas é sempre uma distância. O quanto eu gasto para vencer X distância, tá? Vejam que não é otimizado aqui nas baixas velocidades. O aluno Parkinson gasta energia maior. Quando isso já foi testado, tá? Quando é solicitado que eles caminhem mais rápido, em torno de 4 km por hora, 5 km por hora, depende da altura do aluno, o custo diminui. Ou seja, eles ganham em economia, né? E aí que está a vantagem de se treinar também a marcha para melhorar a VAS, né? A velocidade autoselecionada. Porque além deles fazerem mais rápido as atividades do dia a dia, que já é positivo, né? Do ponto de vista funcional, eles fazem essa tarefa gastando menos energia e com uma mecânica melhor, com o pêndulo invertido melhorado. Tá? Por quê? Porque o custo metabólico, principal razão dessa curva em U, é esse mecanismo pendular otimizado. Tá? E esse valor de pêndulo aqui otimizado chega, não está a escala aqui, tá? Mas chega em torno de 70%, que é muita coisa. Em outras palavras, significa dizer o seguinte, nessa velocidade, 70% de todo o trabalho mecânico gerado durante a caminhada, nesse gesto, né, é atenuado, é minimizado pela recuperação pendular, por essa capacidade do centro de massa de transformar a energia potencial em cinética e vice-versa, como um pêndulo invertido faz. Mas é de 70%, não é perfeito, né? Tá longe, falta 30% para ser perfeito. Obviamente não ia ser perfeito, porque a gente tem cocontrações, a gente não é um pêndulo perfeito, né? Mas é bastante coisa, 70% é bastante coisa, tá? Que mais, gente? E aqui tem um pouquinho de algumas determinantes biomecânicas da caminhada de um artigo nosso de um nível muito mais baixo, uma revisão narrativa que a gente publicou em nível nacional, mas que traz alguns elementos que são importantes da gente lembrar na mecânica de marcha que não apareceram lá na revisão sistemática. Uma delas, gente, é a menor ativação de músculos propulsores. O que acontece? Os alunos eles tendem a
contrair de modo mais tônico do que fásico. Tá? Isso é jargão da área do controle motor. Então, os alunos perdem a capacidade de contrair e descontrair durante a ação locomotora e eles só contraem baixo, assim. Eles não conseguem ter essa coordenação. Tá? Isso está ligado à perda de coordenação mesmo. Tem alunos que entram em fadiga e acontece também esses padrões, né? Que eles não conseguem mais ter esses processos de liga-desliga do músculo, né? Um papo mais... e aqui tem, por exemplo, a menor ativação de gastrocnêmio. É uma característica muito forte do Parkinson. Aliado a isso, tem outros fatores, mas eu vou falar disso porque saiu essa semana um achado, para terminar aqui o assunto, tá? Depois tem um ponto aqui que é o que o Henrique está estudando no mestrado dele, mas eu vou mostrar para vocês um achado que saiu, que mostrou o seguinte, é uma ideia antiga que a gente fala no grupo, que foi primeiro observado pelo professor Kran, aquele professor da área emérito na Universidade do Colorado, inclusive, não sei se souberam hoje que teve um tiroteio lá, ele já avisou que está bem, né, mas teve um tiroteio, mataram mais, sei lá, 10 lá no Colorado, e foi na cidade dele, diz que os alunos dele iam nesse lugar aí, parece, e tal. Mas assim, ó, mas tá bem, tá, só acima de tudo. De qualquer jeito, ele foi o primeiro cara que observou a função do gastrocnêmio na marcha, gastrocnêmios, né, ou flexores plantares, como propulsores à frente na caminhada. Eles não são tão antigravitários, eles são mais propulsores à frente, forward, a gente costuma chamar. Então, tem essa função específica. Ele determinou isso em mais de um tipo de experimento. Aqui tem um achado que mostra isso, tá? O jovem e o idoso gerando potência articular no tornozelo, tá? Isso aqui é flexão plantar, aqui seria dorsoflexão, valores negativos. Isso aqui é dinâmica inversa, tá? E a gente consegue entender papéis de musculaturas de articulação na geração de energia total. Essa que é a ligação aí dessa estratégia. Vejam que o jovem ativa bem mais que o idoso, tem um problema. E quando tem a fragilidade, isso é mais aumentado ainda. Tá? É quase que fica essa ativação de base. Isso aqui é um idoso mais normal. Agora, o que eu quero falar para vocês é esse achado que saiu essa semana, desse Conway, que é de um aluno do CRAN, do Franz, que é o líder desse projeto aqui, desse estudo, foi o seguinte, eles fizeram um treino de caminhada com idoso, adicionando força de frenagem neles, ou seja, eles tendo que fazer mais força para jogar o corpo à frente, forçando a tarefa do gastrocnêmio. Tá? E apareceram adaptações excelentes em comparação até grupo controle, só de caminhada livre. Tá? Uma delas foi a velocidade habitual. Vejam que não é tudo lindo, né? Quando a gente vê sujeito a sujeito, né? Os tamanhos de efeito não são sempre, mas em média deu uma melhora na VAS, tá? Comprimento ficou mais atrapalhado ali, alguns parâmetros, mas a VAS deles melhorou. Aqui eles adicionaram também análise de mecanismos para entender mesmo, para confirmar aquela hipótese anterior. Se aumentasse a ação de gastrocnêmio durante a marcha, isso adicionaria, e adicionou. Quando eles caminham normalmente, sem essa força posterior, eles melhoraram o momento articular de tornozelo, melhorou essa atividade de força à frente. Tá? É isso aí, ali também confirma. Aqui tem um desenho do experimento, então tinha essa corda atrás. Eu digo para vocês, é muito fácil aplicar isso, é pegar uma... Aqui eles fizeram com um sistema de roldanas com a força controlada, para ter certeza que a força não variava mais do que X, para ter um estímulo bem controlado, digamos assim. Mas dá para fazer isso com TheraBand. Tá? Tu coloca uma TheraBand, amarra numa barra anterior, atrás da esteira, e coloca na cintura do teu aluno. E tu consegue ter essa força para empurrar à frente, né? E é aí que ativa mais o gastrocnêmio e aparecem essas adaptações adicionais, além da própria treino de marcha, digamos assim. Tá? E aqui tem umas informações sobre o treino, como é que era a percepção de esforço dos alunos ao longo das semanas e as cargas colocadas em percentuais do peso corporal. Tá? Vejam que não era muito alta até, né? Era um percentual bem baixo. Eu achei que ia ser mais coisa, mas foi entre 4% e 5% da massa corporal, do peso corporal. Tá? Foi pesos relativamente leves. É como se em mim, eu peso 100 quilos, fosse 5 quilogramas atrás de mim, tendo que empurrar. Né? Mas deu todas essas adaptações. A força isométrica aumentou, né? Não era a melhor medida, mas eles fizeram, aumentou a força de gastrocnêmio, tá?
velocidade máxima de marcha mudou, ou seja, eles confirmaram várias coisas, até dados mais funcionais, clínicos funcionais importantes, como é o TC6, que tem uma validade externa bem boa, o teste de caminhada de 6 minutos, tá? Também aumentou. Então, bem interessante, assim, um achado atual agora que eu quero tentar falar com o grupo da gente tentar fazer coisas também ligado ao Parkinson. A gente acredita que o Parkinson possa ter também alguma facilidade nisso, tá? Alguma até adicional em relação ao idoso, digamos assim. Até que não me passei muito no tempo, 7 minutos para as 3, ufa. Dúvidas, gente? Olha só, deixa eu dividir. Outra coisa, pessoal, durante o semestre eu estou sempre estimulando vocês a que a gente use a internet de modo mais decente, né? Resumindo, eu já falei isso desde o início, toda essa bagunça que eu fiz de fazer essas atividades de Face, etc., é para isso, para a gente contribuir com o nosso grãozinho de areia lá na duna, de um monte de porcaria que tem na internet, a gente mostrar que, se a gente quiser, tem muita coisa boa também para acessar. E eu queria mostrar para vocês que esses achados eu fui vendo no Twitter mesmo, tá? Eu sigo o professor Kran e eu queria dividir isso com vocês. Tá compartilhando, né? Então, assim, ó, gente, assim, eu sugiro, tá? Eu vi que o Quevedo já tem lá, ele manda material, porque ele também está ligado a gente que interessa para ele. E é isso que eu sugiro para vocês. Procurem pessoas que são líderes para vocês, que têm referência. Então, no campo de trabalho, especialmente, vejam aquelas que são líderes e que se comunicam também, porque às vezes os caras não se comunicam bem, mas nesses que têm, procurem dividir. Vocês vão ver, com o tempo, vai aparecer os nomes e vai saltar para vocês. Olha aqui, está aqui o cara. Né? Aí vão lá e sigam eles. Né? Então, por exemplo, desse artigo apareceu pelo CRAN. Né? É um ex-aluno dele, que hoje é um professor, que fez esse trabalho aí, e ele está divulgando. Ó, e aí ele diz assim, ó, e será que também a caminhada nas inclinações teria os mesmos efeitos? Essa é uma discussão mais antiga. Com o Minetti a gente discutiu que esse mesmo efeito a força, essa de frenagem e de auxílio, ela é exatamente igual ao ângulo da tangente lá da inclinação do terreno. Então, tu tens ali uma relação muito boa, né? Então, tu poderia tentar adicionar, ou seja, o gastrocnêmio aumenta a sua função conforme a lomba acima aumenta, a inclinação da lomba aumenta. Então, tu poderia também fazer o treino de uphill e verificar se tem essas adaptações específicas de gastrocnêmio e de funcionalidade geral. Claro, não é tão funcional porque não é reto, né? Mas de qualquer jeito, quando tu bota a força, também não é reto, o corpo inclina, tá? Então, de certa forma, imita até o que acontece na inclinação. Tá? Mas coisas interessantes assim para se estudar. Que mais? Ele mostrou isso, e olha só o que ele mostrou essa semana. Agora é outro tópico assim, bem moderno. Eu vi de manhã que eu não tinha mostrado ainda. Olhem essa esteira super moderna. É super cara, mas para saber coisas que estão saindo, que são ponta da ponta. Né? Tu consegue ter uma caminhada mais bidimensional no terreno, né? Tu não precisa ir sempre reto na esteira, e ela tem um ajuste muito fino, né? Muito fino, assim, sob esse controle. E aí dá para trabalhar a realidade virtual, dá para fazer trabalhos de realidade virtual num espectro muito mais amplo, né? O pessoal até estava brincando, assim, tinha uns comentários ali, mas será que não cai mesmo? Que é muito estranho o cara ir mudando de direção e a esteira se adaptando tão, né, mantendo o equilíbrio do cara. Relativamente estranho, né? Mas tá aí o vídeo e tá aí um potencial de coisas aí do futuro. Mas, de novo, se a gente está ligado às coisas da internet com gente que interessa, a gente tem mais chance de ver isso, né? E não ver outras coisas, assim. Independente do que o pessoal queira usar para política, etc., eu acho que até que a gente deveria usar também para isso, para tentar oxigenar um pouco mais, mas falando de ciência e trabalho, é uma ferramenta poderosa, a gente tem que usar, tá? E um exemplo é disso que eu fiz. Eu tirei coisas de imagens que eu fiz exatamente daqui, vou até mostrar o caminho. Eu vi o artigo, né? Cliquei no artigo, fui no link, abri o link, por sorte era free, né? Senão teria que abrir aquela janelinha do SciHub, tá tudo gravado, né? Free, olha a sorte. Fui nas imagens aqui e fiz cópia e cola de imagens. Ó, tu pode exportar, tu pode fazer o que tu quiser. Eu sou mais rápido, eu copio direto a tela aqui
e sai o negócio, tá? Mas cada um vê a sua maneira, tá? Olha os gráficos, tá? É isso, tá tudo na nossa mão, né, gente? Só temos que ter as ferramentas certas para nos permitir começar a ver esse lado ágil, assim, do conhecimento chegando, atualizado, de coisas bem interessantes, cruzando com os nossos modelos que a gente já tem, né? Tá? É isso aí. Essa era o que eu queria também falar um pouquinho disso, tá? Do professor Kran. Feito. Dúvidas? Não? Para a gravação, então.